Livro de Ester, capítulo 1. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Porém, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de porfiro, e de mármore e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse o outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou Meumã, Bista, Arbona, Bigta, Abacta, Zetar e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos, os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Cársena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei e se assentavam primeiros no reino, o que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos, quando se disser,
mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha. E assim haverá assaz, desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte por um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos. E não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado do rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E parecerão bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes. E fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um. Nesse capítulo, mostra-se a autarquia do rei Assuero e seus príncipes em gestionar todas as questões com relação à hombridade por sobre as mulheres daquela época. Ou seja, o homem manda, a mulher obedece. Nessa autarquia daquela época, funcionava-se daquela maneira, aonde o homem determinava, estabelecia e regrava da forma em que ele achava que era conveniente para o seu melhor e bel prazer. E passando-se esse capítulo para o capítulo 2, vamos verificar que Assuero abandonou sua mulher por não ter obedecido e casou-se com Esther. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosa à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Sussã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei. E assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Sussã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados de Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Adassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois que divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Sussã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos.
como também ele dar 7 moças de respeito da casa do rei e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou ao seu povo e à sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois de fora, feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpririam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois entrava a moça ao rei tudo quanto ela desejava, se lhe dava para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saagás, eunuco do rei, guarda das concubinas, que tornava mais ao rei salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tia de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele a graça, benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos, para a festa de Ester, e deu repouso às províncias, e fez presentes segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandato de Mardoqueu, quando a criara. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester. E Ester o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei.